Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marisa, sou professora de gramática aqui da Oficina do Estudante. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre gramática e nesse sentido sobre as conjunções. Vejam, todos sabem que a gramática nada mais é do que uma ferramenta para se falar bem e se escrever melhor ainda. Porém, é preciso entender a gramática, pensar a gramática. Muitas pessoas acreditam que gramática é um conjunto de regras que é necessário decorar. Então, que há necessidade de decorarmos as regras gramaticais. No entanto, é preciso refletir sobre a gramática, é preciso pensar sobre ela. É um mecanismo que nos auxilia na fala, na escrita, ou seja, na comunicação diária. Por exemplo, já que gramática é uma ferramenta, é como se você tivesse martelo, pregos e vários pedaços de madeira. Se você não souber utilizar todos esses elementos entre si, dificilmente você vai conseguir produzir um móvel. Então é necessário, além de ter as ferramentas, saber como utilizá-las. E para isso é necessário pensar sobre a gramática. Nesse sentido, coloquei aqui para vocês algumas dicas. Primeiro vamos entender o significado de conjunção. Quando você entende o nome das palavras, as funções morfológicas, as funções sintáticas, você entende muito melhor. Mesmo porque você não estuda gramática apenas para fazer uma prova. Depois que você terminar a educação básica, depois que você terminar o seu curso superior, mesmo na sua área profissional, você vai continuar falando e escrevendo constantemente. Por isso que não adianta apenas memorizar as regras gramaticais. Então vamos entender aqui. Conjunção é a palavrinha, é o conectivo, ou seja, é um elemento de ligação entre ideias. Conjunção, ou seja, nós ligamos uma ideia com a outra para estabelecermos relações adequadas e coerentes sobre aquilo que estamos tentando comunicar. Sendo assim, vamos observar aqui um dos papéis da conjunção. Observem, entre não faça barulho, minha mãe está doente. Quando nós escrevemos ou falamos períodos muito curtos, a leitura, a fala fica muito truncada. A conjunção, ela tem esse papel de ligar orações entre si para que tenhamos um período melhor elaborado. A prática da fala e da escrita faz com que nós aprendamos a equilibrar esse período, esse parágrafo. Nem tão curtos, nem tão longos, porque as entrevírgulas também prejudicam a compreensão, a coerência, a objetividade do texto. Então, juntando-se esses três períodos simples num período composto, nós temos a seguinte situação. Entre, mas não faça barulho, porque minha mãe está doente. Observem aqui, como é que eu sei as conjunções que eu devo utilizar? Entre a primeira e a segunda oração, nós temos uma ideia contrária. Entre é uma ideia afirmativa. Não faça barulho, é uma ideia contrária, uma ideia adversa. Então, eu posso utilizar aqui a conjunção mas, por exemplo, assim como eu posso utilizar também no entanto, entretanto, contudo, porém. Aqui cabe uma ressalva. Muitos alunos, muitas pessoas, quando escrevem, confundem o mas com o mais. Mas é conjunção adversativa, é sinônimo de porém, de contudo. O mais é um advérbio de intensidade. É preciso observar também essa dificuldade que as pessoas têm na escrita, que muitas vezes é uma interferência da fala, da linguagem oral. E essa oralidade na escrita é prejudicial. Da segunda oração para a terceira, usamos uma explicativa. Eu estou explicando por que é que determinada pessoa vai entrar, mas não vai fazer barulho, mas não deve fazer barulho. Há uma explicação para isso, que é o fato de minha mãe estar doente. Então, o mas e o porquê são conectivos, são conjunções que estão juntando uma ideia com a outra, estabelecendo assim uma relação lógica entre elas. Um outro detalhe também. Quando se trata de conjunção, por exemplo, já que nós temos um número grande de conjunções, sejam elas coordenativas ou subordinativas, muitos alunos, muitas pessoas são levadas a pensar que há uma necessidade de decorar, memorizar essas conjunções. Tudo bem, reconhecer as conjunções, conhecer as conjunções auxilia?
auxilia e muito, no entanto não resolve o nosso problema. Por exemplo, a própria conjunção e, que é uma coordenativa aditiva, porque ela estabelece relação de soma entre as ações das duas orações. Agora, muitas vezes, devido à influência da oralidade, nós usamos esse e com valor adversativo. Quantas vezes vocês não dizem, estudei tanto e fui mal na prova? Esse e não está somando ideias iguais, muito pelo contrário, está mostrando que as ideias são contrárias. Ao invés de usar o mas, o porém, o no entanto, usamos o e com valor adversativo. Então, é preciso, por isso que eu digo, é importante reconhecer as conjunções? Sim, auxilia bastante, porque você também diversifica o uso dessas conjunções no seu texto, por exemplo. Ao invés de usar apenas o mas, você sabe que são sinônimos, contudo, entretanto, no entanto, porém. Então, conhecer as conjunções facilita que você tenha um vocabulário mais aprimorado e que você saiba usar isso ao longo do seu texto. Agora, é necessário pensar para poder utilizar a conjunção de modo correto. Um exemplo disso é a conjunção porque. A conjunção porque, ela pode ser tanto subordinativa causal, quanto coordenativa explicativa. Como diferenciar? É bastante simples. Coloquei aqui para vocês 2 exemplos que fazem parte do nosso cotidiano, com uma linguagem bastante acessível para vocês poderem entender isso. Vamos ver o exemplo de cima. João está triste porque perdeu o emprego. Observem, a perda do emprego gerou alguma consequência? Sim. A tristeza do João. Todos sabem que toda causa gera uma consequência. Então, o fato de ter perdido o emprego gerou uma consequência para o João, que foi a sua tristeza. Então, quando vocês tiverem essa relação de causa e consequência, vocês vão ter o porquê funcionando como uma conjunção subordinativa adverbial causal. Subordinativa por quê? Porque as orações são dependentes entre si, e adverbial porque encerra ali uma ideia de circunstância, no caso de causa. No exemplo de baixo, observem, choveu porque a rua está molhada. Vejam se a relação das duas orações é a mesma do período de cima. O fato de a rua estar molhada gerou alguma consequência? Gerou ter chovido? Claro que não. Então, aqui, o que nós estamos fazendo? Apenas acrescentando uma explicação. Então, a rua está molhada, está explicando o fato de ter chovido. Choveu porque a rua está molhada. Apenas relação de explicação e não de causa e consequência. Esse fato acontece também com outras conjunções. Por isso que eu volto a frisar. A conjunção é um elemento importantíssimo, principalmente para a produção de textos argumentativos, em que existe a necessidade de uma exposição clara, coerente e objetiva daquilo que se propõe a escrever. No entanto, não basta memorizar a conjunção, memorizar as regras gramaticais. É preciso entender o processo, é preciso entender como as coisas acontecem, para que você se torne um falante e um escritor da língua portuguesa cada vez melhor. Por enquanto é só. Obrigada.